A Carta de Fortaleza: Fernando Moraes, Guilherme Fiuza, Humberto Werneck, João Máximo, José Aguiar, Lira Neto, Lucas Figueiredo, Luiz Fernando Viana, Mário Magalhães, Paulo César de Araújo, Regina Zappa e Rui Castro. E se eu pudesse colocava também meu nome aqui, Renato Abreu, assino embaixo o que dizem os biógrafos brasileiros. Censura neste país, nunca mais. Não basta aí o Zé Disseu e o Genuíno com essa lorota de que são vítimas, que são presos políticos. Papo furado, não são presos políticos coisa nenhuma. Estão sim, pela primeira vez eu estou vendo a gente graúda pagando por crime de corrupção no Brasil. Essa que é a grande verdade. 7h14. Aliás, eu vou dizer uma coisa: se todo preso que passar mal no presídio for liberado para cumprir pena em casa, solta todo mundo, né, no Brasil. O Estado brasileiro, hoje eu estava ouvindo de manhã, de madrugada, numa emissora de rádio aí, um dos advogados do senhor José Genuíno querer colocar nos ombros do ministro Joaquim Barbosa a responsabilidade, até se ele morrer. Diz assim: o senhor Joaquim Barbosa pode ter a responsabilidade de ter um cadáver nas suas mãos. Primeiro, advogado está recebendo honorários, e eles estão sendo muito bem pagos, esses advogados aí do pessoal do Mensalão, que é muito dinheiro envolvido nesse negócio, para defender o cliente dele. Então, ele não pode ficar causando esse constrangimento, o presidente do Supremo não. O ministro Joaquim Barbosa agiu dentro do que manda a lei. Eles foram condenados. Nesses casos que eles estão cumprindo pena, não tem mais sentença, não tem mais recurso. O trânsito já ocorreu, o trânsito julgado. E, portanto, eles têm que cumprir pena mesmo. A lei não é para todos não nesse país. Eles têm que cumprir pena. Agora, o Estado brasileiro tem médicos para examinar o seu Genuíno e aferir a situação médica dele. Agora, se todo preso que estiver na cadeia tiver um aumento de pressão, aí for cumprir pena em casa, aí vira uma gaiatice sem tamanho. O que o Genuíno estranhou talvez foi a cadeia, mas cadeia não é hotel não. Cadeia mantém a dignidade do preso, mas cadeia não é hotel e nem é para ser. Cadeia é para o sujeito pagar pelo mal feito que ele fez. Cadeia não é hotel não. Eles querem o quê? Eles querem quartos climatizados, com câmaras especiais, com colchões ortopédicos, anatômicos. É isso que eles querem. Duchas Corona, não é? Aquela ducha que tem banho quente. É isso que eles querem. Isso não tem no presídio e nem é para ter. Eles estão cumprindo pena, eles são condenados por corrupção. Porque se tiver para eles, tem que ter para os outros. Não é para ter mesmo não, acabar com isso. Agora fica esse advogado com essa lorota furada aí, querendo atribuir ao ministro Joaquim Barbosa que a responsabilidade, se ele morrer na cadeia, a culpa dos médicos que atestaram que ele tinha condição. Agora, essa história de você querer soltar qualquer presidiário, porque não tem uma pressãozinha, aí solta o preso, isso vai virar uma piada. O Brasil vai virar uma piada mundial, não é? Vai virar uma piada. Porque o seu Genuíno, quando estava se entregando, estava muito bem de saúde, inclusive gritando, não é? Com o punho cerrado, mão para cima, ele e o seu Zé Disseu gritando slogans contra o Supremo. Ele estava aparentando muito bem quando ele estava sendo preso, não é? Se dizendo perseguido político. Papo furado, não existe prisão política no Brasil, mas nós estamos na democracia. Eles foram julgados, condenados, tiveram os melhores advogados, caríssimos, por sinal, tiveram todo o direito à defesa que o dinheiro pode pagar, e eles pagaram, porque eles contrataram os melhores advogados do Brasil. Tem muito dinheiro, portanto, que ninguém sabe nem desse dinheiro veio de onde, mas aparece nessas horas. Agora, depois de tudo isso, e com essa conversa, essa lorota, esse papo furado, que são presos políticos, enganar quem? Essa conversa mole. 7h16, bom dia para você, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo.
Bom dia a você, Renato. Bom dia aos ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã desta segunda-feira, 18 de novembro de 2013. Abraço ao Luizinho Barros aí na máquina de som da M1200. Tem disso hoje, segunda-feira, na Rádio FM Assembleia 96,7 e segue até o dia 22 de novembro uma série de reportagens especiais sobre a expansão dos cursos de comunicação no Ceará. As matérias serão transmitidas no programa do Marcelo Lima Verde com 5 episódios de 8 minutos cada. A deputada Eliane Novaes do PSB avalia as mudanças climáticas que estão sendo discutidas em Varsóvia, na Polônia. Por lá, a 19ª Conferência das Partes de Convenção Quadro da Organização das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, COP19. O evento tem como objetivo promover a negociação entre líderes de mais de 190 países para mais um passo rumo ao Acordo Climático Internacional que irá vigorar após o Protocolo de Quioto a partir de 2015. O evento se estende até o próximo dia 22 deste mês. Vamos ouvir o que diz a deputada. A importância da COP19, né, que está sendo discutida hoje em Varsóvia, na Polônia, e dizer que esse novo acordo, né, climático que deve acontecer tem que ter, né, um compromisso do Brasil para atingir as metas, né, e não ser tão decepcionante como aconteceu no Protocolo de Quioto. Né? Então, portanto, esse momento é um momento rico e o Brasil tem que assumir novos compromissos e nós estamos vendo aí que a região norte e nordeste, ela tem sido as regiões mais prejudicadas. E nós estamos aqui, talvez, com uma das piores secas que se deve, né, esse fator do aquecimento global, né, do aquecimento no nosso Brasil e, com certeza, tem prejudicado aí e mudado o regime de chuvas aqui no Ceará e, portanto, as regiões do semiárido estão sofrendo bastante. Então, nós estamos aqui alertando, pedindo compromisso também do governo estadual, né, para que essa política pública seja reforçada e que nós estamos vivendo hoje o 7º ano pior na história com relação ao aquecimento. A reunião da bancada cearense no Congresso Nacional com a presidente da Petrobras, Graça Foster, agendada para esta segunda-feira, 18 de novembro, e que discutiria os rumos da refinaria Prêmio 2, foi adiada, Renato, para a data ainda não definida. O motivo, segundo o deputado federal José Guimarães, líder do PT da Câmara Federal e articulador do encontro, foi o chamamento do presidente nacional do PT, Rui Falcão. Foi adiada o encontro? Foi adiada sem data ainda definida. O presidente do PT chamou o Guimarães para quê? O Rui Falcão para uma reunião que avaliará as prisões no caso Mensalão. Segundo... As prisões, rapaz, eu imagino esse pessoal do PT não tem juízo não, achar que isso não ia acontecer não, porque os caras estão condenados, rapaz. Tinha que prender mesmo, ou prendia ou o Supremo Tribunal Federal não servia para nada. Que um tribunal que condena e não manda prender, agora não pode prender porque é o Zé de Seu, é o jeito. Que história é essa? O cara foi condenado, tinha que ser preso mesmo. Acabaram os recursos? Ora, na sexta-feira, portanto, no feriado, dia 15, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, expediu, como todos sabem, aí, 15 mandados de prisão, entre eles o deputado José Genuíno, irmão de José Guimarães. Por esse motivo, a reunião da bancada cearense, que ia discutir a questão da refinaria Prêmio 2 para o Ceará, foi adiada sem data definida ainda. O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, que foi o relator da lei que estabeleceu novas regras para a criação de municípios, se diz surpreso, Renato, com o veto da presidenta da República, Dilma Rousseff. Ele alega que a medida traria aumento de gastos para a reunião, e melhor dizer, a Dilma Rousseff disse que a medida de criação de novos municípios traria aumento de gastos para a União e divisão de pobreza. O repórter Nílio Bairros está em Brasília e traz detalhes. Ao vetar a lei na íntegra, a presidente Dilma Rousseff manteve uma barreira que já dura 17 anos e que impede que assembleias legislativas analisem pedidos de novos municípios. Para justificar o veto, a presidente afirmou que a medida traria aumento de despesas sem a contrapartida do crescimento de receitas. Dilma Rousseff também alegou que os pequenos municípios, que dependem do repasse do Fundo de Participação, sairiam prejudicados por conta da pulverização dos recursos, caso fossem criadas mais prefeituras. O relator do projeto que deu origem à lei,
senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, criticou o veto. Pelas contas do senador, a lei poderia gerar cerca de 180 novos municípios, dentre os mais de 800 pedidos de emancipação existentes no país. Valdir Raupp disse que ficou surpreso com a decisão do Executivo e defendeu a lei, que, segundo ele, foi aprovada para moralizar essa situação. Foram criadas regras para impedir esse tipo de aberração, quando no passado as assembleias eram livres para criar municípios com 400, 500, 800 mil habitantes. Não, isso não iria acontecer mais, porque foram colocadas regras que, no mínimo, os municípios do norte seriam criados com, no mínimo, 6 mil habitantes. Então, pequenos vilarejos não iriam se transformar em município. Já o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse entender as razões do veto, mas ponderou que o Congresso cumpriu seu papel ao criar regras para a criação de cidades. De acordo com a lei vetada, antes de apresentar o pedido à Assembleia, a Comissão de Emancipação teria que providenciar um estudo de viabilidade econômica local e consultar a população envolvida. Além disso, como afirmou Valdir Raupp, haveria um limite mínimo de habitantes a ser respeitado, com base nos registros do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A decisão do Planalto só pode ser derrubada pela maioria absoluta dos votos de deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso. Da Rádio Senado, Nilo Bairros. Nesta segunda-feira, logo mais às 9 horas, Renato, o governo do estado, por meio da Secretaria da Cultura, assina ordem de serviço com a construtora Granito Limitada durante a reunião de partida para o início imediato das obras de restauração do Cine São Luís. O ato de assinatura será realizado no saguão do próprio São Luís, na praça do secretário da Cultura, Paulo Mohamed, com a presença do secretário da Cultura, Paulo Mohamed, na praça do Ferreira. E dizer a você que daqui a pouco tem café com tapioca lá no local para quem for assistir a assinatura da reforma do Cine São Luís. Dos R$17.981.975,28 aprovados pelo governo do estado para a restauração de São Luís, R$15.287,832,021 serão investidos nas obras que terão ordem de serviço assinada, portanto, hoje, segunda-feira. E para concluir o nosso trabalho, dizer a você que o governador do Ceará, Cid Gomes, do PROS, disse à revista Veja que a líder da rede de sustentabilidade, Marina Silva, é a saída honrosa do colega de Pernambuco, Eduardo Campos, na disputa presidencial. Cid garante que o presidente do PSB não conseguirá se viabilizar e que na hora H vai abrir mão da cabeça de chapa em favor da ex-senadora Marina Silva. Como Eduardo vai levar essa candidatura adiante se as pesquisas não vão mostrar a Marina como o dobro de votos? Perguntou Cid. Analisou isso em entrevista à revista Veja nas páginas amarelas. Portanto, o desabafo declarado a Eduardo Campos, Cid diz que seu irmão Ciro Gomes trocaram farpas, mas isso já foi superado. Portanto, aí, o Cid Gomes, governador do Ceará, analisa que o nome de Eduardo Campos não se tornará forte até a disputa de 2014 para a presidência da República. 7h25. Você continua com Renato Abreu. E amanhã, aqui na Assembleia, tem sessão plenária sob o comando da mesa diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia Legislativa, José Albuquerque, do PROS. 7h25. Você continua com Renato Abreu, Walter Filho, o Jornal da Clube. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Renato Abreu. Valeu, bom dia. Bom dia pra você, Jonas. O governador Cid Gomes é o destaque da Veja dessa semana, que traz na capa o Delúbio, o Zé Disseu e o Genuíno atrás das grades. É a capa da Veja da semana. Aliás, as revistas semanais todas dão destaques à prisão do Mensalão. As revistas, inclusive, devem ter confeccionado suas capas atrasado a edição nas bancas para dar a notícia que foi confirmada na última sexta-feira, quando o ministro Joaquim Barbosa expediu os primeiros mandados de prisão do pessoal do Mensalão.